E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre as relações internacionais, globalização, fechamento de fronteira, eleições nos Estados Unidos, enfim, tudo que pode mudar por causa da pandemia do novo coronavírus. Eu converso agora com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, sócia da Nelson Williams e advogados associados. Doutora Maristela, boa noite. Boa noite. Bom, o mundo todo mudou, fechamento de fronteira, globalização aí sendo questionada, embora seja uma pandemia. Então, o mundo todo está enfrentando o mesmo problema, tanto do ponto de vista da doença, como depois a questão econômica, né? Pode ter uma das maiores recessões que nós tivemos desde a depressão de 29. A senhora acha que as relações podem mudar a partir disso, desse fechamento de fronteira, de questionamentos, o contágio que vem de um país para outro? Sim, acho que a gente pode dividir até em três fases. Nós temos uma fase que foi até um pouco antes da pandemia, então uma fase na qual as relações internacionais estavam se desenvolvendo ainda sob os auspícios daquela nova ordem econômica internacional fundada no pós-Segunda Guerra, da cooperação, do não isolamento, da solidariedade. Quer dizer, a gente vinha com essa ordem econômica internacional, viemos até muito próximo da pandemia, muito próximos da pandemia, sendo que nos últimos 10 anos a gente estava vendo uma pequena mudança nesse tabuleiro geopolítico internacional, com a presidência do Trump nos Estados Unidos, mudando um pouco a posição dos Estados Unidos frente aos demais países, com a ascensão da China, não só economicamente, mas também no tabuleiro dos poderes internacionais, e também a Índia, a China, quer dizer, já havia aí, nós já víamos ventos novos naquela então chamada nova ordem econômica internacional do pós-Segunda Guerra. Então, a gente conheceu essa nova ordem econômica internacional com essas características e estamos agora na pandemia. Durante essa pandemia, que não sabemos quanto tempo vai demorar, mas esperemos que a tempestade passe logo, nós estamos vivendo relações internacionais atípicas, como se nós tivéssemos voltado um pouco no tempo, mas um pouco antes do século XX, assim, fim do século XIX, início do século XX, onde os países ainda pregavam pelo seu isolamento e pelo nacionalismo. Então, essas duas características, esses dois fenômenos, que é o isolamento e o nacionalismo, são típicos desse momento de crise, desse momento de pandemia. Eles não tendem, esses dois fatores, a se prorrogarem ou se alastrarem para depois da pandemia. Mas tem algumas ações conjuntas, sim, né? Sim. A troca de equipamentos, a venda, a comercialização, a Europa com uma ação conjunta para tentar salvar o bloco depois economicamente. Agora, nesse contexto todo, há um certo questionamento pela dependência da China. Sim. Eu acho que isso já vinha um pouco da guerra comercial com os Estados Unidos, que os Estados Unidos perceberam essa dependência no momento que houve o aumento de tarifas de produtos importados da China. As empresas nos Estados Unidos reclamavam da questão de insumos, de componentes. E aí agora, quando a China foi a primeira a ter a pandemia, né, na época uma epidemia, ela também deixou de fornecer insumos e agora tem a questão dos respiradores. Né? E essas, digamos, movimentações se justificam, né, porque são dois remédios amargos. O isolamento e o nacionalismo são remédios amargos para uma doença severa, mas justificam-se nesse momento porque eles querem preservar o que eles produzem dentro, né? Então os Estados Unidos quer preservar aquilo que ele consegue produzir, porque ele precisa de tudo aquilo e não abre as suas fronteiras para a entrada ou de estrangeiros ou de produtos estrangeiros, porque ele quer evitar uma possível contaminação. Mas foi lá comprar da China, né? A China, por sua vez, já superou, digamos, a fase mais crítica. Teme uma reincidência, porque a reincidência, ou seja, a volta do vírus, pode ser até mais grave numa segunda vez do que foi na primeira. Então, a China, muito cautelosa, ela diz, olha, eu tenho excedente e eu posso vender esses excedentes. E eu posso vender baseado no princípio de razões humanitárias. Então, eu posso vender e estou vendendo. E aí começam os países se voltarem para a China, que abre uma exceção no seu, digamos, fechamento, no seu nacionalismo, no seu isolamento, para exportar esses medicamentos e, sobretudo, os materiais de equipamento individual que os agentes da saúde precisam, máscara, óculos, o guarda-pó, o avental, a proteção de sapatos. E ela tem muita capacidade de produção, de aumentar a produção, né? Enorme capacidade de produção. Então, o isolamento não é um isolamento absoluto, e nem é um nacionalismo absoluto, na medida em que ele é permeado por essas necessidades. Abre um pouco a fronteira para que os meus nacionais que estavam no exterior voltem, abrem as fronteiras para os equipamentos, remédios e mantimentos que eu estou comprando e que eu preciso para combater essa verdadeira guerra que é o coronavírus. Então, não é um isolamento
absoluto e nem um extremo nacionalismo. Mas na sua avaliação depois volta ao normal? Então, há quem tenha dito que nós vamos viver uma nova ordem internacional, uma nova ordem internacional bem mais fechada do que nós vimos até um pouco antes da pandemia. Eu não acredito. Eu acredito que esses dois remédios amargos que eu referi, o isolamento, o isolacionismo, né, do Estado, do país, e o nacionalismo, ele é temporário para essa fase de crise. Quando a crise terminar, a tempestade terminar, em alguns países termina antes, outros terminam depois, mas digamos que em 2021 nós já estejamos numa nova atmosfera, num novo cenário geopolítico internacional. Nós não vamos voltar ao que estávamos antes da pandemia, né? Naquela solidariedade, digamos, global, a cooperação, a integração econômica. Nós podemos até avançar em torno de outros parâmetros que não tínhamos conseguido. E até porque vem uma crise econômica pesada. Exatamente. Então, nós vamos, talvez, dar início não só a uma nova ordem econômica internacional, mas uma nova ordem civilizatória, porque as mudanças foram, nesse período, né, da pandemia, de ordem interna. O indivíduo, onde quer que ele esteja, ele tem uma mudança na sua ordem interna, no seu aparelho psíquico. Como é que é a vida com isolamento, com afastamento social, sem os amigos, sem o trabalho. Agora fica evidente que o mundo não se preparou para isso. Não, então essa mudança é na ordem interna, mas a mudança na ordem doméstica, na ordem nacional e a mudança na ordem internacional vai fazer com que nós ingressemos, depois da pandemia, numa nova ordem civilizatória que provavelmente será muito mais promissora, muito mais solidária, muito mais voltada para o indivíduo, para o homem enquanto cidadão comum e com as suas idiosincrasias, com as suas necessidades, do que nós vimos até antes da... Esperamos, né? Porque essas experiências que estamos passando, elas são experiências que estamos passando sem perceber o quanto profundas elas serão dentro de cada um de nós, no nosso país, qualquer que seja, pequeno, médio ou grande, e na ordem internacional como um todo. Agora, tem sido um desafio para os governantes coordenar toda essa situação de combate à pandemia, sabendo que esse combate à pandemia pode resultar numa crise econômica que está acontecendo. E no caso particular dos Estados Unidos, tem eleições neste ano, pois não é? Trump está até tentando reverter a conversa, indo contra o OMS, porque ele está sendo criticado de ter agido tarde demais. E agora o cheque vai com o nome dele para as pessoas, é uma campanha indireta. Pode alterar as eleições? Sim, ele vinha antes da pandemia nadando de braçada no sucesso da economia americana, que não se deve tanto a essa liderança entusiasmada do Trump, mas pelas próprias instituições americanas que são sólidas, e os Estados Unidos andam sozinhos no plano econômico, independentemente de quem seja aí o seu presidente. Mas ele vinha nadando nessa, digamos, satisfação econômica americana, na melhoria das condições de emprego, caiu o desemprego, quer dizer, ele vinha nadando de braçada e no seu carisma que lhe é natural. Então, ele estava mais ou menos tranquilo, aquela pulverização de candidatos do Partido Democrata, isso também o fortalecia. Agora, digamos que os ventos mudaram, já há uma não certeza da reeleição americana, uma certeza porque o candidato que está com a máquina governamental, navegando por cima de uma economia que vai bem, índices de desemprego diminuindo, quer dizer, ele está bem e provavelmente será eleito, né? Quando ele enfrenta uma pandemia como essa, as fragilidades que ele revelou no início, né? E o que a gente não sabe onde vai acabar, nós sabemos que hoje é o país onde há maior número de contaminados são os Estados Unidos, então tudo isso pode interferir, sim. Então, digamos, aquela piscina que ele vinha nadando de águas mornas, ele vinha nadando de braçada, de frente, de costas, ele já não está mais. Já não se tem certeza ou poucas dúvidas sobre a reeleição do Trump. E o desemprego cresceu, né? Lá com muita força. Essa crise mostrou um líder mais do que autoritário, né? Quase que despótico, na medida em que ele assumiu tardiamente uma realidade que ele deveria ter assumido antes, e vai encontrar agora os democratas que se uniram em torno do vice-presidente dos Estados Unidos na gestão Obama, que é um homem importante. E com o apoio do Obama. Né? E com o apoio do Obama, e aí nós vamos ter apoio de senadores importantes e deputados importantes. Quer dizer, não é mais, digamos, certa a eleição do Trump. Não é impossível, mas ele vai ter que trabalhar.
e essa iniciativa de assinar os cheques, o que encarece bastante, até mesmo o próprio papel que sai da impressora, né? Porque agora ele volta para a assinatura, os deputados não vão deixar isso barato, e foi uma tentativa dele mostrar que está no páreo, e está no páreo ainda com muita força. Perfeito, agradeço muito aqui a participação da Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP, sócia da Nelson Williams e advogados associados. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Uma boa noite. Vocês.